Olá pessoal, vamos agora começar o capítulo 10 falando sobre funções, na página 108. Para começar, a gente vai ver nessa primeira aula o que é a função afim. Então vamos lá, uma função afim, ou também chamada de função polinomial do primeiro grau, é uma função cuja lei é f de x é igual a ax mais b, em que a e b são coeficientes reais. No caso em que a for diferente de b e b for igual a, ou seja, para a função afim cuja lei é f de x é igual a x, ela vai ser chamada de função linear. E o coeficiente b é chamado termo independente, porque ele não depende do valor de x, certo? Então aqui, ó, daqui é uma função afim, em que eu tenho esse coeficiente a que está multiplicado pelo x, e tenho esse coeficiente b que é chamado de termo independente. Então, para cada valor de x, eu vou achar uma resposta para a minha função f. Tá certo? Por exemplo, eu tenho essas funções afins. Ó. F de x é igual a 2x mais 4, em que o coeficiente a é o valor 2 e o coeficiente b, que é o termo independente, é o 4. Nesse caso aí, ó, o valor do a é menos 3, né? E esse termo independente, que é o valor do b, é 4 sobre 7. No caso desse g de x, quem é o valor do a e o valor do b? Ó? Observe que o valor do a é o 1 sobre 10 que está multiplicado pelo x, não é isso? Então o valor do a é 1 sobre 10. E o valor do b, que é o termo independente, observe que ele não aparece, né? Então quer dizer que o b é igual a 0. No caso, isso daqui a gente chama de função linear, quando b é igual a 0. E também eu tenho outro caso de função afim, que é quando o valor do coeficiente a é igual a 0. Então observe que eu tenho somente o valor do termo independente. Então para cada valor de x, sempre a resposta vai dar 21. Certo? Então no caso, eu tenho a igual a 0 e o b igual a 21. Aí nesse caso a gente chama de função constante. Certo? Porque para qualquer valor de x, sempre a resposta vai ser 21. Vamos agora ver o gráfico de uma função afim. Podemos representar uma função por meio de um gráfico. Então vamos lá. O gráfico de uma função afim vai ser uma reta. Certo? Então vamos ver esse exemplo. Eu construí o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 1. Então vamos lá. Para mim fazer esse gráfico, eu vou ter que construir uma tabela em que eu vou adotar valores para x, aí a partir desses valores de x, eu vou descobrir os valores de f de x, certo? Como no caso é uma função afim, você pode adotar aí 3 valores, que já é suficiente. Certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu adotei os valores 0, 1 e 2 para ser os valores de x. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função f aqui e vou primeiramente colocar quando o x for 0. Então vamos lá. Quando o x for 0, quer dizer que vai ficar f de 0 é igual a 2 vezes, aí no lugar do x eu vou colocar o 0. Então 2 vezes 0 mais 1, né? 2x mais 1, então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então f de 0 vai ficar 2 vezes 0 é 0, né? Aí 0 mais 1, que eu tenho que o meu f de 0 é igual a 1. Ou seja, quando o x for 0, quer dizer que o meu f de x ele vale 1. Então agora eu vou fazer a mesma coisa com quando o x for 1. Né? Então vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Aí 2 vezes 1 é 2, né? Aí 2 mais 1, eu tenho que o meu f de 1 é igual a 3. Então quando o meu x for 1, quer dizer que o f de x vai ser igual a 3. E no terceiro caso, né? Quando agora eu tenho x igual a 2, vai ficar o quê? Ó? F de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. Então vai ficar 4 mais 1, que no caso eu tenho que o meu f de 2 é igual a 5. Então quando o x for 2, quer dizer que o meu f de x vale 5. A partir desses valores, eu vou colocar agora no plano cartesiano para me fazer o gráfico. Né? Então coloco aí. Ó. Aqui eu tenho, no caso, o eixo das abscissas, né? Que equivale aos valores do x. E aqui eu tenho o eixo das ordenadas, que no caso é os valores de f de x, que no caso eu poderia chamar de y também, né? Então vamos lá. O primeiro par ordenado, eu tenho o quê? Que o x vale 0 e o y vale 1.
Então, quando o x for 0, ó, ele está bem aqui no centro, né? Bem aqui na origem. E o f de x valendo 1 está aqui, não é isso? Então, quer dizer que o meu primeiro ponto é justamente aí, ó. O meu segundo ponto é o quê? Ó? O x vale 1 e o f de x vale 3. Então, o x valendo 1 está aqui, ó, 1 positivo. E o f de x valendo 3 está aqui, ó, 1, 2 e 3. Não é isso? Então, tem aí, ó, x valendo 1 e o y valendo 3. Então, quer dizer que aqui é o segundo ponto. Ó. E no terceiro, o x vale 2 e o f de x vale 5. Ó. Então, 2 está aqui e o f de x está aqui, não é isso? Então, tem aí o terceiro ponto. Então, para me fazer o gráfico, basta ligar agora esses 3 pontos. Ó. Então, tá aí. É o gráfico dessa minha função afim aqui. Ó. Quando eu adotei esses valores aqui, 0, 1 e 2. Nesse segundo exemplo, eu tenho o quê? Ó? F de x é igual a menos 3x mais 2. Aí eu faço a mesma coisa. Ó. Construo uma tabela. No caso, agora eu vou adotar os valores menos 1, 0 e 1. Então, vamos lá. Ó. Quando o x vale menos 1, aí resolvendo o f de x, eu tenho que o meu f de menos 1 vale 5. Quando o x for 0, eu tenho que o meu f de x, ó, fazendo essas contas, eu tenho que o meu f de x vai valer 2. E quando o meu x for 1, fazendo as contas, eu acho que o meu f de x vai valer menos 1. Então, eu tenho aí os 3 pontos. Ó. Menos 1, 5, 0, 2 e 1, menos 1. Agora eu vou fazer no plano cartesiano, né, os eixos das abscissas e das ordenadas. Então, vamos lá. X menos 1 e o f de x valendo 5. Está bem aqui em cima. Aí eu acho meu primeiro ponto. O segundo ponto, o x é 0 e o y é 2. Né? O x0 está bem aqui na origem. E o f de x valendo 2 está aqui. Né? E o terceiro ponto, o x vale 1 e o f de x vale menos 1. Então está aqui embaixo. Ó. X valendo 1 e o f de x valendo menos 1. Então está aí o meu terceiro ponto. Então esse é o meu gráfico do f de x igual a menos 3x mais 2. No caso da função linear, que a gente viu que a função linear é quando o f de x for ax, ou seja, não aparece o valor do b, eu tenho que a minha função linear vai ser desse tipo. Vai ser um gráfico que passa em cima da origem, em cima do ponto 0, 0. Certo? Então ele vai vir de vários formatos. Assim ou assim. Ó. Observe que ele sempre vai passar pela origem. No caso da função constante, que é quando a vale 0, não é isso? Então f de x é igual a b, eu tenho que o meu gráfico vai ficar desse tipo. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho f de x igual a 3. Certo? Observe que para qualquer valor de x, o f de x sempre vai valer 3. Outro exemplo. Ó. Eu tenho aí outro exemplo de um gráfico de uma função constante. Nesse caso aqui, o f de x é igual a 1. Certo? Porque para qualquer valor de x, o resultado vai ser sempre 1. Nesse caso, outro exemplo. Eu tenho o quê? Ó? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quer dizer que esse gráfico aqui representa o f de x igual a menos 4. Tá certo? Aí, para fechar, vamos ver agora o que é uma função crescente e uma função decrescente. Vamos comparar os gráficos dos dois primeiros exemplos que a gente acabou de fazer. Ó. Que no caso, o f de x igual a 2x mais 1, a gente achou que o gráfico fica desse tipo. E quando a gente achou o gráfico do f de x é igual a menos 3x mais 2, a gente viu que o gráfico ficou assim. Então, quando a função for crescente, o que é que significa? Que quando eu vou aumentando os valores de x aqui no eixo das abscissas, quer dizer que os valores de y, ou seja, do f de x, eles também aumentam. Ou seja, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, nesse caso, é chamado função crescente. Já o contrário, ó, quando os valores de x eles aumentam e os valores de f de x eles caem, ou seja, eles decrescem, quer dizer que isso daqui vai ser uma função decrescente. Certo? Quando o x aumenta e o y diminui, é uma função decrescente. Então, para mim saber quando uma função vai ser crescente ou decrescente, olhando somente para a função algébrica, o que é que eu vou olhar?
eu olho para esse sinal do A aqui, ó. Se ele for positivo, eu já sei que vai ser uma função crescente. Se o valor do A ele for negativo, eu sei que a minha função vai ser decrescente. Então, basta observar isso. Positivo vai ser crescente, negativo vai ser decrescente. E isso somente para o sinal do valor do A. Certo? Do valor do B ele não importa. Eu estou olhando somente para o sinal do valor do A. Então, em resumo, fica assim, ó. O gráfico de uma função do primeiro grau será sempre uma reta. E ela vai ser crescente quando o valor do A for positivo. Observe que é uma reta que sobe para a direita. E ele vai ser decrescente quando o valor do A ele vai ser negativo, né? Então é uma reta que desce para a direita. Tá certo, pessoal?